A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Estamos aqui com mais um dia da campanha de 21 dias. Aprenda a depender de Deus. Todos esses temas que nós estamos vendo, se você decidir colocar em prática tudo que nós estamos aprendendo nessa campanha, você aprende a depender de Deus. Você aprende a descansar na soberania de Deus. Você aprende a usufruir do cuidado do Deus vivo na tua vida. Oh, aleluias! Nós estamos no 20º dia. Oh, glória! Deus é bom o tempo todo. Deus é fiel nas nossas vidas. E hoje o tema é: Deus cumpre o que Ele promete. Deus cumpre o que Ele promete. Jesus Cristo de Nazaré cumpre o que Ele promete. A Trindade Santa de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré e Deus Espírito Santo cumpre o que Ele promete. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não, ele age na tua vida. Ele vai adiante de você, quebrando correntes, tirando os espinhos, despedaçando todo o mal. Todo o mal despedaçado por Deus. Acaso promete e deixa de cumprir? Não, ele promete e cumpre. Ele promete e cumpre. Ele promete e cumpre. Deus é fiel. Tudo o que Ele promete, Ele cumpre no tempo certo, no tempo dEle, na hora dEle e da maneira dEle. Vamos lá, vamos ver versículos bíblicos que mostram que Deus cumpre suas promessas. Por que é importante você conhecer esses versículos bíblicos, você se alimentar da palavra de Deus e principalmente você obedecer a palavra de Deus. Quando você obedece a palavra de Deus, você vai ver a palavra de Deus se tornar real na sua vida, incluindo esses versículos que nós vamos ver aqui agora, que falam sobre cumprimentos de promessas. Josué 21:45 diz: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Todas as promessas que Deus fez à nação de Israel se cumpriu. As únicas pessoas que não usufruíram do povo de Israel, os únicos que não usufruíram das promessas foram os rebeldes, foram os desobedientes. Mas aqueles que permaneceram firmes na presença do Deus vivo, todas as promessas se cumpriram. Josué 23:14 diz: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem com todo o coração e com toda a alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, seu Deus, fez deixou de se cumprir. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Deus cumpre todas as suas promessas. 1 Reis 8:56 diz: bendito seja o Senhor, que deu descanso ao seu povo Israel, conforme havia prometido. Não falhou uma só de todas as boas promessas feitas por meio do seu servo Moisés. Então, as promessas de Deus, quando Ele cumpre as promessas de Deus na nossa vida, traz alívio para nós. Traz alívio, traz alegria para os nossos corações. O descanso de Deus, além de ser usufruir da vida eterna, o descanso de Deus também é o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Hebreus 10:23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Deus é fiel. O que é se apegar com firmeza à esperança que professamos? O que é que nós professamos? Qual é a esperança que nós professamos? Jesus Cristo de Nazaré. Qual é a esperança que nós professamos? A palavra do Deus vivo. Qual é a esperança que nós professamos? Que a Trindade Santa é fiel. Então você tem que se apegar com firmeza a essas verdades e crer no mais íntimo do teu ser, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Que Deus cumpre as suas promessas. A Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré e Deus Espírito Santo, cumpre promessas. 2 Coríntios 1:20 diz: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Em Deus, em Jesus Cristo de Nazaré, nós temos o sim e o amém. Oh,
aleluias! É muita alegria, é muita satisfação no nosso coração ouvir o sim e o amém do Senhor nas nossas vidas. Isaías 55, 10, 11 diz: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual a enviei. Então, assim como a chuva rega a terra, regou a terra, ela faz brotar, faz florescer, produz a semente gera o alimento. Assim também é a palavra de Deus. A palavra que Deus libera não volta para ele vazia. A palavra que Deus libera sobre a tua vida não volta para Deus vazia. Muito pelo contrário. Ela fará o desejo de Deus. A palavra de Deus fará o desejo de Deus e atingirá o propósito para o qual a palavra foi liberada. As palavras de Deus liberadas sobre a tua vida são cumpridas. Romanos 4, 20 e 21 diz: mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele é poderoso para cumprir o que havia prometido. Não duvidou, não duvide, não seja incrédulo. A palavra de Deus diz: não seja como a onda do mar agitada pelo vento. Dúvida, não tenha dúvida no teu coração. Não alimente dúvida no teu coração. Não alimente incredulidade no teu coração em relação às promessas de Deus para a tua vida, em relação à existência de Deus, em relação à palavra de Deus. Mas foi fortalecido em sua fé. Fortaleça sua fé, dando glória a Deus, adorando o Senhor, permanecendo na presença do Deus vivo. Permaneça na presença dos Deus vivo. Tenha comunhão com a Trindade Santa. Continue na tua caminhada cristã. Tu és um filho de Deus. Tu és uma filha de Deus. Tu crê na Trindade Santa. Então não tem por que ter dúvida. Não tem por que ser incrédulo. Mas pelo contrário, fortalece a tua fé, tendo comunhão com a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré e Deus Espírito Santo. Creia, esteja plenamente convencido, peça ao Espírito Santo de Deus, me ajuda. Queima toda a raiz de incredulidade que existe dentro de mim, no mais profundo do meu ser. Me ensina a ser convencido plenamente de que Deus é poderoso para cumprir o que Ele promete. Oh, aleluias! Os únicos, veja bem, os únicos, nenhuma pessoa neste mundo tem o poder de atrapalhar os planos de Deus para a tua vida. Nenhuma pessoa atrapalha os planos da Trindade Santa para a tua vida. Nenhuma pessoa atrapalha os planos que Jesus Cristo de Nazaré tem para a tua vida. Nenhuma pessoa atrapalha os planos que Deus tem para os filhos de Deus. Os únicos que podem impedir as promessas de Deus na tua vida é você mesmo. Somos nós mesmos. São seres humanos que atrapalham os planos que Deus tem para a vida deles. São os filhos de Deus que atrapalham os planos que Deus tem para eles. São eles mesmos, com as atitudes, com os comportamentos, com os pensamentos, com os sentimentos, com a maneira de se olhar, com a maneira de olhar as pessoas, com as palavras que saem da boca, seja de forma direta ou de forma indireta, com as escolhas que faz da vida. Tudo isso impede, com as escolhas que faz, como você vai ter a sua caminhada cristã. Quão perto você vai estar de Deus como filho de Deus, quão longe você vai estar de Deus como filho de Deus. Tudo isso vai impedir que as promessas de Deus sejam cumpridas na tua vida. Deus permanece fiel, mas a desobediência, o orgulho, a incredulidade, a rebeldia pode nos impedir de desfrutar daquilo que Ele preparou. Nos impede de desfrutar da completude da promessa. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes.
Então, isso aqui impede a soberba, o orgulho nos impede de viver as promessas de Deus na nossa vida, na totalidade. Tiago 4:6. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus resiste aos orgulhosos. Deus resiste aos orgulhosos. Deus resiste aos orgulhosos. O orgulho impede você de viver os planos que Deus tem para a tua vida. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro 5:6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Então, antes de você, exaltação é viver as promessas de Deus, é viver o plano de Deus para a tua vida. Então, antes de você viver o que Deus tem para você precisa se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. E o que é essa humilhação? É rendição. É você entrar para dentro do seu quarto, é você permanecer na presença do Senhor, é você rasgar a sua alma na presença do Senhor, é você confessar os seus pecados para Deus, é você obedecer a palavra de Deus, se render ao senhorio de Jesus Cristo de Nazaré. Isso é se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele te exalte no tempo devido. A incredulidade impediu a entrada na terra prometida. Hebreus 3:18-19 diz, e a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Então Deus disse, não entrarão no meu descanso. Por quê? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Então aqui uma coisa puxa a outra. Se a pessoa duvida, se ela alimentar a dúvida, ela vai se tornando uma pessoa incrédula. Ela não consegue acreditar que Deus existe, ela não consegue acreditar que Deus é capaz de cumprir as promessas. E aí ela vai alimentando a incredulidade, ela não vai conseguindo obedecer a palavra. Quando ela não vai obedecendo a palavra, ela vai se afastando de Deus. Quando ela se afasta de Deus, ela se torna rebelde. E tudo isso, a dúvida, alimentar a incredulidade, alimentar a desobediência, se afastar de Deus, alimentar a rebeldia, tudo isso atrapalha de viver os planos que Deus tem para a sua vida, de receber a sua terra prometida, as promessas que Deus tem para você. Números 14:22-23 diz, nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, mas me desobedeceram e me puseram à prova 10 vezes, chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Então muitos veem os sinais de Deus, veem a glória de Deus, mas ainda assim continuam desobedientes, obstinados, dura cerviz. E por causa disso, não chegam à terra prometida. Não veem as promessas de Deus se cumprindo na vida delas. Não vem, simplesmente não vem. As promessas não se cumprem, o plano de Deus para a vida dessas pessoas não se realizam. Então vamos lá, a desobediência traz consequências. Deuteronômio 28:1-2 diz assim, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, todas essas bênçãos virão sobre vocês e o acompanharem. Então, quem desobedece, as bênçãos de Deus não acompanha. Quem desobedece a Deus, as bênçãos de Deus não acompanha quem desobedece a Deus. Isaías 1:19-20 diz, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Então, se você tiver, é uma condição, é a sua liberdade de escolha. Nós obedecemos a Deus se nós quisermos. Nós somos seres humanos racionais. Deus não tem fantoche, nós não somos brinquedinhos na mão do Deus vivo. Você tem a liberdade de decidir se você quer obedecer ou não. Agora, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Aqui é promessa sendo cumprida na tua vida. É os planos de Deus sendo cumpridos na tua vida. Mas se resistirem a se curvar ao senhorio de Jesus Cristo de Nazaré, se resistirem a obedecer a palavra de Deus, se rebelarem contra Deus, se tornarem inimigos de Deus, serão devorados pela espada, serão corrigidos. Deus persegue, por um caminho vem contra os filhos de Deus, por 7 fogem diante dos filhos de Deus. Deus mata, Deus se vinga. Então, são devorados pela espada. O pecado faz separação entre nós e Deus. Isaías 59, do 1-2 diz,
Não foi a mão do Senhor quem encolheu, não foi a mão do Senhor quem encolheu para que não possa salvar, nem o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Então você pergunta, eu falo com Deus, Deus não me responde. Deus não me responde, Deus não fala comigo, Deus não me vê, Deus não vê minha situação, mas não é isso. Deus não está surdo para que não possa ouvir. Deus ouve, Deus vê, Deus tem mãos poderosas para agir ao nosso favor. Então não é que a mão de Deus encolheu, não é que ele se tornou surdo, não é isso. Mas são as maldades que separam o ser humano de Deus. São as maldades que separam o ser humano de Deus, até mesmo os filhos de Deus, até mesmo aqueles que se dizem filhos de Deus. Mas cometem tantas maldades, e é muitas vezes corrigidos que a palavra de Deus cometeu tantas maldades, foi muitas vezes corrigidos que só resta a expectativa do terrível juízo. Ou seja, o que é o terrível juízo? A condenação eterna. A condenação eterna. A maldade, alimentar maldade, mesmo sendo filho de Deus, faz separação entre as pessoas e Deus. Como a gente já viu aqui em outros dias, perde a salvação. Alimentar a maldade do coração ativa a ira de Deus e perde a salvação. Então, e isso impede de você viver os planos que Deus tem para a sua vida. Deus honra os que o honram. 1 Samuel 2,30. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então, honre a Deus. Peça ao Espírito Santo, me ensina a honrar ao Senhor. Me ensina a honrar a Trindade Santa. Peça a Deus. E outro conselho que eu te dou, não deseje honra. Embora você saiba esse versículo aqui, ó, que Deus tem honra pra você, honrarei aqueles que me honram. Deus tem honra pra você, mas não deixe a honra entrar dentro do teu coração. Não deseje honra. Provérbios diz, tem um Provérbios que diz assim, aquele que deseja honra não obtém. Então não deseje, porque a honra, se você deseja a honra, isso infla você. Enche o coração de orgulho. E um coração orgulhoso é uma pessoa cega. Entendeu? Então, por isso que a Bíblia fala, não deseje honra. Quem deseja honra não obtém. Por quê? Quem deseja honra é um coração orgulhoso. Mas você saber que Deus tem honra para você e você receber a honra de Deus, mas não deixar entrar dentro do coração, não deixar te inflar, não deixar ficar com um ego inflado, isso é sabedoria de Deus. Receber a honra de Deus, porque a palavra de Deus diz, 1 Samuel 2,30, honrarei aqueles que me honram. Deus tem honra para os filhos dele. As promessas de Deus, o plano que Deus tem para você é honra para você. Quando as promessas se cumprem, quando os planos de Deus se cumprem na tua vida, é honra para você. Mas você não pode deixar isso penetrar dentro do seu coração. Você não pode deixar a honra penetrar dentro do seu coração, porque pode cegar você espiritualmente, emocionalmente, Quem permanece em Cristo dá fruto. João 15,5 diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, nós temos que permanecer conectados em Jesus Cristo de Nazaré. Conectados em Deus, tendo comunhão com Deus todos os dias da nossa vida. Nós pertencemos a Ele, nós somos dele, nós temos que entender que sem Ele nós não podemos fazer nada. Vocês não podem fazer coisa alguma sem mim, nós precisamos estar conectados com Deus. É Ele que vai adiante de nós, Queira receber o cumprimento da promessa na presença do Senhor. Não se afaste do Senhor. Não enche o seu coração de orgulho, porque o orgulho impede você de viver a totalidade da promessa. O orgulho precede a destruição. Provérbios 16:18 diz, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes daquela. Isso aqui é colheita. Isso aqui é uma colheita. Se você planta orgulho, se você planta espírito altivo, soberba, altivez, você colhe destruição, você colhe queda. Mesmo sendo filho de Deus. Tem pessoas que Deus libera a promessa, eu vou fazer tal coisa na tua vida, as minhas promessas pra tua vida são essas, o meu plano pra tua vida é esse, e a pessoa fica soberba, cheia de orgulho, antes mesmo de cumprir, ou no início do cumprimento. Enche de orgulho, a pessoa fica cega, e aí a pessoa não recebe a totalidade da promessa de Deus. É necessário perseverar. Hebreus 10, 35, 36. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele
prometeu. Oh, aleluias! Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Em quem? No Deus vivo. Por isso não abram mão das confianças que vocês têm. Em quem? Na Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré e Deus Espírito Santo. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Em quem? Na palavra do Deus vivo. Quando você crê na palavra do Senhor, quando você obedece à palavra do Senhor, crendo que ao obedecer, isso vai gerar frutos na tua vida. A obediência à palavra de Deus, você vai ver a palavra de Deus se tornando real na sua vida. E essa confiança que você tem será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, os filhos de Deus precisam ter esperança em Jesus Cristo de Nazaré. Perseverar, continuar firme, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não retroceda, prossiga para o alvo que é Jesus Cristo de Nazaré. De modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, faça a vontade do Senhor. Obedeça ao Senhor. Reconheça o senhorio de Jesus Cristo de Nazaré. Se curve para o senhorio de Jesus Cristo de Nazaré. E depois que tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Deus cumpre o que Ele promete. Se você permanecer firme, não desobedeça. Não alimente a dúvida no teu coração. Não alimente a incredulidade no teu coração. Não alimente a desobediência no teu coração. Não se afaste do Senhor. Permaneça na presença. Continue tendo comunhão com o Senhor. Continue renovando as suas forças em Deus. Não se rebele contra Deus. Porque é isso que vai impedir você de viver as promessas. Olha, eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui Deuteronômio 28. Eu vou ler primeiro do 15 ao 31. Olha o que diz. As maldições da desobediência. Então, quem desobedece a Deus, quem alimenta dúvida, alimenta incredulidade, alimenta desobediência a Deus, se afasta de Deus, alimenta a rebeldia, se rebela contra Deus, tudo isso é desobediência. Então, as promessas não se cumprem. Fica debaixo de maldição. As maldições da desobediência a Deus. Do 15 ao 31, olha o que diz Deuteronômio 28, do 15 ao 31, diz assim. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele, de Deus. O Senhor os encherá de doenças até bani-los da terra em que vocês estão entrando, para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre, inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo que os infestarão até que morram. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos. Vocês irão a eles por um caminho, e por 7 fugirão, e vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. Os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais da terra, e não haverá quem os espante. O Senhor os castigará com as úlceras do Egito e com tumores, feridas pirulentas e sarna, males dos quais vocês não poderão curar-se. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Ao meio-dia vocês ficarão tateando às voltas, como um cego na escuridão. Vocês não serão bem-sucedidos em nada que fizerem. Dia após dia serão oprimidos e roubados, sem que ninguém os salve. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem a possuirá. Construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma vinha, mas não provará dos seus frutos. O seu boi será abatido diante dos seus olhos, mas você não comerá da sua carne.
O seu jumento lhe será tirado à força e não lhe será devolvido. As suas ovelhas serão dadas aos inimigos e ninguém as livrará. Agora nós vamos ler Deuteronômio 28, do 1 até o 14. Olha o que diz: as bênçãos da obediência. As bênçãos de você acreditar, de você ter fé, de você experimentar do amor de Deus, de você se tornar filho de Deus, experimentar do amor de Deus, que salva, que liberta, que transforma, que cura. Você decidir obedecer a palavra de Deus, você decidir caminhar, ter uma vida, uma caminhada contínua com Deus, deixando Deus falar contigo de maneira poderosa, obedecendo aos comandos que Deus te der, confiando em Deus, entregando a tua vida por completo a Deus, não tendo medo de viver o que Deus tem para você, obedecendo ao Senhor. As bênçãos da obediência. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho, e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecer aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nessa terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. É bênção, é cumprimento de promessa. Deus cumpre o que ele promete. O único e a única que pode atrapalhar as promessas de Deus na tua vida é você mesmo. Ninguém, nenhum ser humano, nenhuma pessoa na face dessa terra tem o poder, a capacidade, a autorização para impedir os planos de Deus na tua vida. Só você pode atrapalhar. Então, se você permanecer firme em Deus, se você continuar na presença do Deus vivo, buscando o Senhor, amando o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, obedecendo ao Senhor, estando nos caminhos do Senhor, tendo fé em Deus, deixando Deus ir adiante de você, quebrando as correntes, tirando os espinhos, despedaçando todo o mal, as bênçãos do Senhor te acompanharão. Obedeça ao Senhor, queira obedecer ao Senhor. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, este é o que me ama. Você ama Deus quando você obedece. Amém? Oh, Deus maravilhoso. Senhor, tira todo o medo do coração dos teus filhos. Tira toda dúvida do coração dos teus filhos, Senhor. Tira toda incredulidade do coração dos teus filhos. Tira toda desobediência, Senhor. Convence a obedecer a tua palavra, Deus. Convence a se curvar ao senhorio de Jesus Cristo de Nazaré. Tira a rebelião do coração dos teus filhos, Senhor. Destrói as fortalezas de orgulho, de altivez, de soberba, de dúvida, de incredulidade, de rebelião, de desobediência, Senhor. Que eles possam se curvar a ti, te obedecer, Senhor, para que as promessas sejam cumpridas, Deus, porque o Senhor cumpre, Deus. Tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso promete, deixa de cumprir? Tu cumpre, Senhor. Tu cumpre as tuas promessas nas nossas vidas, Deus.
Deus é fiel e sempre cumpre suas promessas. Entretanto, a Bíblia ensina que a humildade, a obediência, a perseverança e a fé são necessárias para desfrutarmos plenamente daquilo que Ele preparou para nós. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Tiago 4:10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Quem permanece humilde, obediente e perseverante verá no tempo de Deus o cumprimento das promessas do Senhor em sua vida. Aleluias. Deus maravilhoso. Nós somos os teus filhos, Senhor. Nós queremos viver as tuas promessas. Nós queremos viver os planos que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Planos que glorificam o teu nome, que exaltam o teu nome, para que todos vejam que existe um Deus na terra, um único Deus verdadeiro, que é a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré e Deus Espírito Santo. Nós te amamos, Senhor. Nos ensina a te amar cada dia mais. Nos ensina a te obedecer cada dia mais. Nos ensina a confiar cada dia mais, para que nós possamos ter confiança em viver plenamente o teu plano que o Senhor tem para cada um de nós. Fique na presença de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.